Agora que a gente já tem o nosso Visual Studio Code configurado, vamos iniciar o nosso projeto. Um projeto é um conjunto de arquivos e pastas de um determinado site ou programa que você está trabalhando. Tá? Aqui no Visual Studio Code tem várias formas de abrir um novo projeto, mas eu prefiro essa daqui. Você vai vir aqui na lateral, nesse símbolo das folhas, no explorador, e aqui a gente vai ter informação que não tem nenhum projeto aberto, nenhuma pasta aberta, e a gente vai ter aqui ainda em inglês, não está traduzido, mas a gente vai ter a opção de abrir pasta, né, Open Folder. Você pode ver que em alguns lugares já está, aqui é o mesmo atalho, ó, já está traduzido. Mas vou vir aqui, abrir pasta, Open Folder, e vou escolher um local para colocar os meus projetos. Aqui eu vou escolher o Downloads e vou criar aqui uma pasta para a gente tá trabalhando. Então vou aqui, botão direito, novo, pasta, vou chamar de site. Cliquei fora aqui para ele nomear corretamente a pasta. Seleciono aqui, está com o nome de site, entro nela e seleciono a pasta. Pronto, a partir desse momento eu vou ter aqui o site como o meu projeto. Tá? Ele está aberto, ele não tem nenhum conteúdo ainda. Então, é interessante que quando a gente vai desenvolver um site, que ele tenha um certo nível de organização. Tá? Existem, assim, umas boas práticas de utilização. Então, eu costumo sempre separar os arquivos por pastas. Então, eu vou criar aqui algumas pastas. Eu não preciso ir diretamente no Windows para fazer isso. Eu posso vir aqui em cima, eu posso aqui criar novos arquivos ou novas pastas. Vou criar uma pasta para os arquivos CSS, clicar fora. Vou criar aqui uma pasta para os arquivos JavaScript, JS. E vou criar uma pasta também para eu armazenar as imagens, que eu vou chamar aqui de IMG. Tá? Então, geralmente, um site ele vai ter arquivos CSS, JavaScript, imagens, e ele vai ter também arquivos HTML. Né? Os arquivos HTML eu vou deixar aqui na raiz. Eu vou deixar aqui direto na pasta site. Tá? Em informática, quando a gente fala deixar na raiz, a gente fala deixar direto na pasta principal. Vou criar aqui um arquivo que vai ser um arquivo HTML do site. Então, vou aqui, novo arquivo, e vou colocar o nome padrão para o arquivo principal de um site, que é index. Index.html. Percebam que, eu acabei fazendo levemente errado aqui, mas deixa eu renomear o arquivo. Botão direito, renomear, index.html. Apesar de que a partir de HTML ele já reconhece como arquivo HTML, mas vamos deixar HTML. Percebam aqui, que quando ele não tem a extensão reconhecida ainda, né, a extensão, o nome que vem depois do ponto, ele vai mostrar aqui um arquivo genérico. E aí quando eu coloco HTML ou HTML, ele já mostra aqui o símbolo de um arquivo HTML. Tá? E aí a partir desse momento, ele reconhece esse arquivo como um arquivo HTML aqui embaixo, modo de idioma, e isso daí, inclusive, já nos dá algumas habilidades assim, para esse arquivo. Ele passa a ser colorizado, você escreve, ele já fica colorido, né? Ele reconhece a sintaxe, ele pode indicar uns erros, tem uma série de possibilidades que passa a acontecer a partir disso. Tá? Mas, além disso,
tem algumas outras coisas que são importantes, além de organizar em pasta, que é bom a gente sempre fazer. Tá? Primeiro, arquivos, normalmente HTML, normalmente imagens, JavaScripts, eu nomeio sempre em minúsculo. Tá? Existem determinadas tecnologias e linguagens que você não pode fazer isso. Java é um exemplo. Tá? Lembrando que Java e JavaScript são diferentes. Mas Java, por exemplo, os arquivos de programação, né, as classes, como é chamado em Java, elas devem começar em maiúsculo. Aqui no caso de HTML, JavaScript, CSS, imagens, não tem essa limitação. Então, por padrão, eu sempre uso o nome em minúsculo. Tá? Por que isso? Porque normalmente, quando você faz um site, quando você termina de fazer ele, você vai publicar, você vai colocar esse site em um servidor para ser acessado por qualquer pessoa com internet. Esses servidores normalmente não são computadores Windows, igual você está acostumado, são computadores Linux. E num sistema Linux existe diferenciação entre arquivos minúsculos, com nomes em minúsculos e nomes em maiúsculo. Tá? No DOS isso daí é indiferente no Windows, mas no Linux isso existe essa diferenciação. E aí, às vezes, o teu projeto não está funcionando, é porque você esqueceu que você usou uma letra maiúscula e todas minúsculas, e aí você está quebrando a cabeça por causa disso. Por esse mesmo motivo, tem alguns outros padrões que eu sigo, como não utilizar espaços no nome de arquivo. Então, digamos que por algum motivo esse index, o nome dele era, vamos ver, carrinho de compras, tá? Então, carrinho de compras. Eu não vou escrever assim, com espaço. Eu vou utilizar ou hífen, tá? Ou eu vou utilizar underline ou underscore, aquele tracejado aqui embaixo. Tá? Então isso daí é um padrão muito importante de vocês seguirem, não utilizar espaços. Porque isso daí, na maioria das linguagens, né, já não é muito bem visto ou aceito, nomes com espaços, e isso vai complicar muito a tua vida. Seja na questão do sistema operacional Linux, seja às vezes no navegador quando você abre, que aí ele vai substituir os espaços, dependendo do navegador, por uns caracteres, umas letras estranhas, que chama caractere de escape. Aí vai ficar, se eu não me engano, é %20, um monte de caractere estranho, e você não vai entender o que é aquilo. Então, minúsculo, arquivos em minúsculo e sem espaços. Usa esse símbolo do underline ou esse símbolo do hífen para colocar, e não utilize maiúsculo, nem para isso, nem, por exemplo, carrinho de compras, tá? Isso daí chama camel case, é muito comum no Java, mas a gente não vai utilizar isso aqui. Além disso, eu não utilizo nomes com acentuação. Acentuação, ela não é legal no mundo da programação. Quando a gente faz um código, se ele suporta o TF8, a gente pode até colocar texto, né, strings acentuadas, mas nome de variável, nome de função não é legal colocar acentuada, e nem nome de arquivo, principalmente por essa questão, né, novamente, de os arquivos acentuados, eles são lidos diferentes. Então, sei lá, se eu tenho pão, um arquivo pão, chamado pão, pão.html, ele é diferente de pau. Tá? São arquivos diferentes, o sistema operacional vai indicar isso, então isso pode induzir a erro.
Então, sempre minúsculo, sem espaço, sem acentuação. Tá? Então, vou voltar aqui ao index.html, que é o nosso arquivo principal. Toda página web, ela normalmente tem um arquivo index.html. Tá? Como eu disse, por ser HTML, ele já ganha algumas habilidades aqui embaixo. Ele está como HTML, modo de idioma, e ele já vem com algumas configurações padrão. Isso daqui geralmente você não precisa mexer muito, mas principalmente quando você já está avançado, né? Não no início, mas quando você já está lidando, né, com banco de dados, esse outro tipo de tecnologia, você vai ver, isso daí eu vou comentar um pouco depois, que os arquivos eles têm algo chamado codificação. Tá? A codificação diz respeito aos caracteres que entram aqui. Basicamente, como o português, a nossa é uma língua que ela usa acentuações, ela usa acentos, a gente deve escolher sempre a codificação UTF-8, que a gente coloca no arquivo HTML, mas o próprio arquivo nosso ele deve ser preparado para isso também. No caso, o Visual Studio Code ele já cria um arquivo UTF-8, mas é sempre importante quando você está abrindo um projeto de algum outro lugar, de algum outro editor que você criou, um projeto que não foi que você criou, você olhar aqui se ele está UTF-8, tá? Porque isso daqui é importante e às vezes você está colocando acento aqui, teu código está bonitinho, vai estar lá a tag meta UTF-8, mas você está lá, nossa, por que não está funcionando o acento? Pode ser por causa disso, tá? Aí ele mostra mais algumas informações, mostra a questão de caractere de fim de linha, né, padrão Windows ou Linux, isso não vem ao caso aqui por enquanto, tá? Vamos deixar o padrão, mas é importante pelo menos você, ao abrir principalmente o arquivo de fora, ver se ele está o UTF-8 aqui, tá? Porque isso faz diferença, beleza? Então, assim, esses são alguns cuidados que eu sugiro que vocês sempre façam de verificação de nomes, certo? Resumo rápido. Minúsculo, sem espaço, sem acento, tá? Estrutura básica, pasta CSS, pasta imagem, pasta JavaScript, abreviado assim. Beleza? Então, é isso aí, esse é o básico para a gente iniciar um projeto.